Olá, olá pessoal, muito bom dia. Estou gravando essa aula para vocês às 8h32 da sexta-feira, dia 19 de novembro. Pessoal, como nós conversamos da última vez, houve um adiantamento do fim das aulas de vocês. Portanto, hoje é o último dia em que vocês terão aulas. A semana que vem será integralmente dedicada à realização das provas das disciplinas interativas e a outra semana, que tem início no dia 29, vocês farão as provas das disciplinas presenciais. Na nossa disciplina de Teoria Geral do Direito Constitucional, isso fez com que nós tivéssemos um pequeno problema em relação ao último encontro, já que o dia 23, que seria ainda um dia letivo, que seria o nosso último dia de aula, e não mais será um dia de aula, será um dia de prova. Ou seja, ficou faltando uma aula, um ponto, um tópico do conteúdo para que nós encerremos a nossa ementa de teoria geral do direito constitucional, conforme nós combinamos lá no começo do semestre. Lembrando que, por mais que essa aula não esteja sendo dada ao vivo, esse é um conteúdo que vai ser cobrado de vocês, esse é um conteúdo importante que faz parte da nossa ementa, tá? Então, vamos lá para os nossos slides. E aqui está para vocês os últimos tópicos, as últimas sessões da unidade 4, em que nós vamos conversar sobre direitos políticos, nacionalidade também, mas não nessa ordem. Eu fiz de maneira invertida. A gente primeiro fala de nacionalidade, para depois a gente conversar um pouquinho sobre direitos políticos, encerrando assim esse primeiro bloco de artigos da Constituição Federal que abrange a nossa ementa de TGDC. Bom, pessoal, a gente começa falando sobre direitos de nacionalidade. O que é a nacionalidade? O que é ser nacional de um país? A nacionalidade nada mais é do que um vínculo que um indivíduo estabelece com um Estado, com um país. Portanto, nós somos brasileiros, nós estamos vinculados ao Brasil enquanto cidadãos. Aqui, internamente, nós podemos usufruir de todos os direitos conferidos ao cidadão brasileiro. Da mesma forma que fora do país, nós também temos o reconhecimento da nacionalidade pelos outros países. A situação da nacionalidade, ela é antônima, ela é contrária à situação do apátrida ou do eimatus. As duas palavras querem dizer a mesma coisa. O apátrida ou eimatus é a pessoa sem nacionalidade, é a pessoa que fica num limbo de vinculação jurídica com o país. É uma pessoa que não pertence a nenhum país, ela não é cidadã de nenhum local, porque nossa configuração mundial de países se pauta na soberania e na divisão de territórios. Se o indivíduo não é vinculado a um dado país, ele fica solto, ele fica completamente, não completamente, mas pelo menos relativamente impossibilitado de usufruir dos seus direitos, de ser reconhecido como cidadão em um dado país. Sempre que eu falo essas palavras, eu me lembro muito de um filme excelente que se chama O Terminal, que conta justamente a história de um indivíduo que ele está fazendo uma série de voos em uma conexão num dado aeroporto na Europa. O país em que do qual ele era nacional, ao qual ele era vinculado, deixa de existir. Isso entre nós foi até bastante comum ali no fim do século XX, na região da ex-Jugoslávia e na redefinição de algumas fronteiras de alguns países do leste europeu, mais ou menos. Então, essa é uma situação, a situação do apátrida é uma situação que deve ser evitada, que os ordenamentos jurídicos se empenham em evitar, porque a pessoa sem nacionalidade, ela deixa de usufruir, ela deixa de ter a seu dispor uma série de regramentos, de plexos jurídicos que podem ser exercidos em seu favor. Então, ter nacionalidade significa estar vinculado a um dado país, a ser reconhecido como um cidadão de um dado país. E no mundo existem
duas nacionalidades, duas espécies de nacionalidade. Você pode ter a nacionalidade de maneira primária ou você pode ter a nacionalidade de maneira secundária. A primária é aquela que nasce conosco. Então, todos nós aqui da turma, muito possivelmente todos nós, sem exceção, somos brasileiros de forma primária, porque nós nascemos em território nacional, sendo filhos de pessoas que não estavam a serviço de outro país. Mas também é possível que você adquira de maneira secundária, de maneira derivada, uma outra nacionalidade. Então, quando nós ouvimos, fulano tem dupla cidadania, ele também tem a cidadania como português, ou como italiano, ou como espanhol. O que é isso? É um ato de vontade, não é um fato natural, você não nasce com essa nacionalidade, nesses exemplos, mas você, por um ato de vontade, por um fato posterior, você adquire uma nova nacionalidade. Seja ela mantida ao lado da sua primeira, seja ela substituindo a sua segunda nacionalidade. E, pessoal, já falo desde agora, embora seja um ponto que daqui a pouco nós vamos ver, em regra, nós brasileiros não podemos ter dupla cidadania, tá? Em regra, no Brasil, se você adquire a dupla cidadania, uma nova cidadania, você perde a brasileira. Você deixa de ser brasileiro. Inclusive, tem um caso bastante emblemático que o Supremo julgou há uns 2 anos aproximadamente, de uma mulher, de uma brasileira, que vai morar nos Estados Unidos e lá ela adquire aquele documento Green Card. Essa pessoa depois vem para o Brasil e aqui ela quer usufruir de prerrogativas dadas apenas aos brasileiros natos, o que é decidido e exatamente de acordo com as disposições da Constituição. Sinto muito, você não é mais brasileira. A partir do momento em que você adquire uma nova nacionalidade, você deixou de ser um nacional brasileiro. Existem exceções que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas em regra, no Brasil, nós não podemos ter dupla cidadania, nós só podemos ser brasileiros, em regra. Existem exceções. A gente geralmente ouve falar do português, do espanhol, do italiano, etc. Essas situações, elas podem ser possíveis, a gente já vê isso daqui a pouquinho. Mas essas formas de conseguir posteriormente uma outra nacionalidade são formas secundárias, em contraposição à maneira primária de adquirir uma nacionalidade. E, indo além, existem 2 critérios para você adquirir uma nacionalidade. Em qualquer lugar do planeta, a Constituição de um dado país vai falar, vai estabelecer um critério ou outro, ou os 2, para dizer quem é nacional. O primeiro critério, pessoal, é o critério sanguíneo, é o critério da ascendência. Você tem ascendentes que estão vinculados a um outro país? A sua árvore genealógica, ela comporta, nela tem pessoas que nasceram em outro país? Você tem sangue de pessoas que nasceram em outro país? Então, o critério para você definir se alguém é nacional de acordo com a sua ascendência, de acordo com as pessoas, a sua linha hereditária, é o critério sanguíneo ou ius sanguinis. Geralmente, esse critério se pauta apenas nessa lógica de quem nasce a partir de pessoas que já eram nacionais de um dado país. E existe também o critério territorial, o ius soli, que faz com que seja nacional de um país quem nasceu dentro do território daquele país, quem nasceu naquele espaço geográfico ocupado pelo país. A partir do momento em que qualquer pessoa nasce naquele espaço, ela se torna um nacional daquele país. Então, são 2 critérios. Percebam desde já, que a gente já começa a ver aqui, o Brasil adota os 2. Tá? São critérios que qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história, vai utilizar. Ou um, ou o outro, ou os 2 em conjunto.
ou pelo sangue, ou pelo território, ou uma junção dos dois. Nossa Constituição de 88, ora usa o territorial, ora usa o sanguíneo, e faz com isso uma composição de todos aqueles que são brasileiros, utilizando, portanto, os dois critérios. Então, o artigo 12 da Constituição Federal nos diz que são brasileiros natos, ou seja, aqueles que adquiriram de maneira primária, originária, a nacionalidade brasileira. Primeiro, todos aqueles que nasceram no Brasil, portanto, tem um critério territorial, ainda que de pais estrangeiros, mas desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, toda e qualquer pessoa nascida no Brasil é brasileira. A não ser que você nasça, que um indivíduo nasça no Brasil, porque seu pai, sua mãe ou ambos estão em missão oficial de um outro país. Então, imaginem que um casal alemão que faz parte do exército da Alemanha ou de alguma força de segurança da Alemanha venha cumprir uma missão no Brasil. E, nesse casal, a mulher está grávida, a criança venha nascer no Brasil. Essa criança é brasileira? Não. Essa é a única exceção para que o nascido no Brasil não seja brasileiro. Seu pai, sua mãe ou ambos, eles não podem estar a serviço de outro país. Mas notem, é um serviço oficial, é um serviço em prol do outro país, em nome de outro estado. Se esse casal viesse para o Brasil por conta do trabalho, do emprego em uma empresa multinacional, ou estivesse tirando férias aqui, a criança nasceu aqui, pro direito brasileiro, essa criança é brasileira. Pro direito brasileiro, essa criança é brasileira, sim. Única exceção, não será brasileira a criança que nascer aqui, mas os pais estiverem, ainda que um deles estiver a serviço oficial de outro país. Mesmíssima lógica vale para o inverso, ou seja, a criança que nasce em outro país que não o Brasil, mas tem pai brasileiro ou mãe brasileira e qualquer um deles esteja a serviço oficial do Brasil, também será brasileiro. Ou seja, imaginem que agora a situação se inverteu. Imaginem que agora eu tenho esse mesmo casal, ou só a mãe, ou só o pai é militar, a mãe é civil, a mãe não exerce atividade no serviço público, o pai e a mãe viajam para outro país em missão oficial no nome do Brasil, para representar o Estado brasileiro. O filho deles nasce na Argentina, hipoteticamente. Essa criança é brasileira? Sim, ainda que não tenha nascido no Brasil. Por quê? Porque os pais estavam em missão oficial, em nome do Brasil. Por isso, aqui a gente adora o critério da consanguinidade. Ou seja, me importa quem são os pais dessa criança, não onde ela nasceu. Na sequência, também é brasileiro nato a criança que nasce no estrangeiro, desde que o pai ou a mãe seja brasileira, e essa criança, primeira coisa, seja registrada em repartição brasileira, ou venha morar no Brasil posteriormente e opte a qualquer tempo, depois que se tornar maior de idade, pela nacionalidade brasileira. Aqui, mais uma vez, eu pouco me importo onde essa criança nasceu. Eu estou olhando para a consanguinidade dela, para o critério do ius sanguinis. Aqui eu tenho duas situações diferentes, pessoal. Aqui eu tenho pai ou mãe brasileira que estão no exterior, mas que não estão a serviço do Brasil. Imaginem que eles estão passando férias em outro país, imaginem que foram apenas trabalhar temporariamente lá, imaginem que por qualquer razão que não a missão oficial, essas pessoas estejam em solo estrangeiro e que elas têm uma criança em solo estrangeiro. Essa criança pode ser brasileira em duas situações. Primeira situação, que até seria mais fácil, é eu levar essa criança para um consulado brasileiro no exterior. É eu levar essa criança para um órgão de representação do Brasil
no outro país e falar, olha, consulado brasileiro, nasceu essa criança aqui e ela é filha de brasileiros. Então, você registra a criança no órgão de representação do Brasil no exterior. Em vez de você ir no cartório, você vai no órgão de representação estrangeira. Você leva a criança para o consulado, para a embaixada e diz, olha, tem um brasileirinho que nasceu aqui, uma brasileirinha. A partir disso, a criança já se torna brasileira, ainda que nascida no estrangeiro. Uma outra situação é que essa mesma criança nasça no estrangeiro, mas os pais não a levem para registro no órgão de representação estrangeira do Brasil, de representação internacional. Então, imagine, esses pais estão trabalhando por um tempo no Chile e tem uma criança. E fica por isso mesmo, eles não registram a criança no Brasil. Essa criança pode, e essa é a segunda possibilidade, depois que ela atingir a maioridade, esteja ela com 18, com 35, com 62, com 85 anos, essa pessoa pode, a qualquer tempo, desde que seja maior de idade, optar pela nacionalidade brasileira. Então, se essa criança, por algum acaso, venha morar no Brasil posteriormente, por alguma razão, aí ela pode falar, olha, eu nasci no Chile, mas eu sou filho de pai brasileiro, de mãe brasileira, e vim optar pela nacionalidade brasileira. Em todos esses casos, nós temos brasileiros natos, portanto, nacionalidade originária, primária. E na sequência, nós temos hipóteses de nacionalidade brasileira derivada ou secundária. Ou seja, quem é estrangeiro e por alguma razão, por um ato de vontade posterior, quer se tornar brasileiro. Então, primeira hipótese, nós chamamos de naturalização ordinária, que é garantida aos que sejam originários, tenham vindo de países que falam português, Angola, Portugal ou outros países africanos que foram colônia portuguesa e falam português, desde que esses originários de países lusófonos, de países que falam português, tenham residência por um ano ininterrupto no Brasil e apresentem idoneidade moral. Então percebam como é muito simples para quem já vem de um país que fala português se naturalizar brasileiro. Então, se você tem um português vindo morar no Brasil, basta que ele more aqui por um ano e apresente idoneidade moral que ele se tornará brasileiro. Um pouquinho diferente, mais complicada, mais demorada, é a que nós chamamos de naturalização extraordinária. Ela é garantida a todo e qualquer estrangeiro. Então, se o indivíduo ele é originário no país que não fala português, que fala qualquer outra língua, qualquer outro país do mundo, ele precisa morar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Percebam, ordinária, 1 ano, extraordinária, mais de 15. E sem condenação penal. Mas notem que aqui, idoneidade moral é um conceito bastante vago, bastante aberto. Aqui, na extraordinária, a Constituição já é mais precisa em falar, olha, basta que não tenha condenação penal e assim requeira. Mas notem que todas essas duas situações de naturalização como brasileiro dependem de ato de vontade. O indivíduo tem que querer, ele tem que pleitear, ele tem que buscar os órgãos competentes para se naturalizar brasileiro. Porque você pode ser estrangeiro, morar no Brasil por 30 anos e não ter vontade de ser brasileiro. Para você não faz diferença nenhuma. Você não quer votar, você não quer exercer os direitos garantidos aos brasileiros. Tanto faz. Não tem problema. Mas, se você mora aqui há mais de 15 anos e veio da Alemanha, veio da China, veio dos Estados Unidos, veio da França, sei lá, e quer se naturalizar brasileiro, você pode, desde que cumpridos esses dois requisitos. E com um tempo muito inferior àqueles que vêm de países que falam a língua portuguesa.
E aí, pessoal, a gente tem uma outra situação que a doutrina chama de quase nacionalidade, que é garantida aos portugueses apenas os cidadãos de Portugal. A Constituição nos diz que, havendo reciprocidade, tudo que um brasileiro tem em Portugal, um português terá no Brasil. Ou seja, se Portugal garante ao brasileiro que está lá direito A, B, C, D, E, o português que morar aqui vai ter garantido a ele os mesmíssimos direitos. Então, muitas vezes, nem seria interessante para o português se naturalizar brasileiro, porque o português pode usufruir no Brasil de todos os direitos que Portugal garante aos brasileiros. Por isso, essa cláusula de reciprocidade. As únicas exceções ficam a cargo das situações específicas previstas na Constituição Federal. Isso aqui, portanto, é uma situação em que eu não preciso pedir a naturalização, mas eu já tenho direitos reconhecidos desde que exista reciprocidade, igual tratamento entre Brasil e Portugal e vice-versa. E é importante a gente falar, e aqui, como a gente colocou, existem situações que a própria Constituição brasileira estabelece diferenças entre o nato e o naturalizado, o brasileiro, que estão no parágrafo 2º do artigo 12. E ele diz para a gente que nenhuma lei pode diferenciar brasileiro nato de naturalizado. Apenas a própria Constituição pode fazer essa distinção. E a Constituição faz a distinção na sequência. A Constituição fala para a gente que apenas brasileiro nato pode ser presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF. Notem que aqui não é presidente do STF, é ministro do STF. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Por que a Constituição faz essa separação, pessoal? É muito simples. A Constituição usa 2 critérios para fazer essa distinção. A Constituição está preocupada com 2 coisas. Primeiro, a cadeia sucessória do presidente da República. Por quê? Porque faz sentido que só um brasileiro nato possa representar o Estado brasileiro, não é? Uma pessoa que tem vínculos, ainda que apagados com outro país, tende a ter, ainda que de maneira bastante subjetiva, ou talvez de maneira inconsciente, ter um favorecimento, ter alguma forma de agir que talvez ela não represente tão bem os interesses do Brasil, quanto uma pessoa que é brasileira nata. E também ela está preocupada com a soberania nacional. Aqui nós vimos que a Constituição diz que tem que ser brasileiro nato. Presidente. Opa. Porque presidente da República tem que ser brasileiro nato. Porque só um brasileiro nato pode representar o país. Se o presidente da República não está apto para o cargo, se o presidente da República viaja, quem assume a cadeira de presidente da República? O vice-presidente. Se o vice-presidente for afastado, impedido, não estiver no Brasil por viagem, quem assume a presidência da República de maneira interina? O presidente
da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, pessoal, ela é um órgão do judiciário de representação do povo, de representação das pessoas. Por isso que a representação na Câmara dos Deputados, ela é proporcional. Por isso que quanto maior o Estado, maior a população do Estado, maior o número de eleitores do Estado, mais representantes ele tem. Porque a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro. E, portanto, a Constituição compreende que ela é um órgão mais democrático para assumir a função da presidência da República em caso de vacância, impedimento ou afastamento de qualquer ordem do presidente e do vice-presidente. E se não tem o presidente, não tem o vice-presidente e o presidente da Câmara dos Deputados também, por alguma razão, está impedido ou afastado ou está vacante o cargo. Quem vai assumir é o presidente do Senado Federal. O Senado que não representa as pessoas diretamente. O Senado, ele representa os estados. Por isso que todo estado tem exatamente o mesmo número de senadores, 3 no Senado Federal, independentemente do seu tamanho, independentemente da sua população, do seu número de eleitores, porque o Senado tem representantes dos estados, enquanto a Câmara tem representantes do povo. Por isso a Constituição colocou o Senado abaixo da Câmara nessa cadeia sucessória do presidente da República. E existe ainda uma outra situação. Imaginem que eu não tenho presidente, não tenho vice, não tenho presidente da Câmara dos Deputados, não tenho presidente do Senado Federal. Aí a Constituição nos diz que quem vai assumir o cargo de maneira temporária é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, toda essa cadeia aqui, essas situações, essas possibilidades, essas hipóteses, todo e qualquer ocupante, qualquer pessoa que possa vir a suceder o presidente da República, precisa ser brasileiro nato. Mas, professor, você falou que é o presidente do STF que assume. E na Constituição está escrito que você, para ser ministro do STF, precisa ser brasileiro nato. Por quê? Porque, pessoal, os ministros do STF, eles necessariamente vão ocupar a presidência da casa, porque eles fazem da corte, eles fazem um revezamento entre eles pelos mandatos. Então, se você é indicado como ministro do STF, você necessariamente será presidente do Supremo, mais tarde ou menos tarde. Por isso que para que você possa entrar na Suprema Corte, você precisa ser brasileiro nato. Então, esse é o primeiro critério que a Constituição utiliza para proteger, para estabelecer uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado e protegendo essa cadeia sucessória da presidência da República. E aí, nos incisos 5, 6 e 7, notem que a Constituição está preocupada justamente com a soberania. Se eu estou diante de representantes internacionais do Brasil, se eu estou diante de pessoas que representam as Forças Armadas Nacionais, ou se eu estou diante de um ministro cuja atuação está diretamente relacionada à defesa da soberania nacional, eu também só posso ter nessas 3 funções brasileiros natos. Aqui, mais uma vez, partindo da lógica de que se esse indivíduo não é brasileiro nato, talvez ele não desempenhe com o mesmo rigor a sua função em relação à pessoa que é um brasileiro nato. Então, tentem utilizar esses 2 critérios para memorizar esses cargos privativos exclusivos de quem é brasileiro nato. E na sequência, nós temos a última disposição sobre a nacionalidade, que diz respeito à perda. Será perdida a nacionalidade do brasileiro que, primeiro, tiver cancelada sua naturalização.
Ou seja, o inciso primeiro, ele é destinado apenas ao brasileiro naturalizado e não ao brasileiro nato. Então, se um brasileiro naturalizado pratica alguma atividade considerada nociva ao interesse nacional, ele vai ter cancelada a sua naturalização, porque ele se tornou brasileiro, mas colocou em risco o nosso interesse, o interesse do nosso país. E inciso segundo serve para todos nós. Por isso que eu disse que, em regra, se você adquire outra nacionalidade, você perde a brasileira. Por quê? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Ou seja, se você é brasileiro e adquirir uma segunda nacionalidade, você perdeu a sua de brasileiro. Você não mais pode ser brasileiro, você não é mais brasileiro. E aí a Constituição nos apresenta, no entanto, exceções a essa regra. Primeira exceção, se o outro país reconhecer a sua nacionalidade. Então, imaginem que Portugal é um país que acolhe pessoas que tenham ascendência portuguesa enquanto nacionais, mas também reconhece a primeira nacionalidade delas. Então, imaginem que eu sou descendente de italiano, de português, melhor dizendo, por exemplo, e eu quero me nacionalizar português também. Se Portugal não deixa de me reconhecer igualmente como brasileiro, eu posso ficar com as duas. Isso é permitido, desde que a segunda nacionalidade, o segundo país, o país para o qual você está se vinculando, ao qual você está se vinculando, ele ainda te reconheça como brasileiro. Situação que não acontece, por exemplo, como eu disse, nos Estados Unidos. Lá, quando você pega o seu green card, quando você se torna cidadão estadunidense, você renuncia a toda e qualquer nacionalidade anterior que você tenha. Então, alguns países não reconhecem a sua cidadania anterior, eles apagam ela. Se eles fazem isso, a própria Constituição brasileira te diz, olha, você não é mais brasileiro, cara. Sinto muito, você foi para lá e adquiriu, o problema seu. Agora você é qualquer outra coisa, menos brasileiro. E a outra exceção é que essa naturalização seja imposta a um brasileiro que mora em outro país, se isso for condição para sua permanência ou para exercer direitos civis. Essa situação é bastante comum, gente, com um jogador de futebol, por exemplo. O indivíduo vai morar num país aleatório do Oriente Médio ou da Europa. E ele chega lá e o país fala para ele, olha, fulano, é o seguinte, nosso país não concede visto de trabalho permanente para você. Ou para que você fique aqui, para que você exerça seus direitos mais básicos aqui, você tem que ser nacionalizado nosso. Esse negócio de ser estrangeiro aqui não cola. Você necessariamente tem que se naturalizar. Então, se você é obrigado a se naturalizar, o Brasil aí diz, tudo bem, você pode continuar brasileiro. Quando você voltar para o Brasil, você continua sendo brasileiro. Ou se você quiser continuar usando o seu passaporte brasileiro no exterior, você ainda é brasileiro. Isso é mantido. Mas notem que aqui a Constituição apenas faz a ressalva para quem não consegue escolher. A pessoa é imposta, a pessoa é obrigada a realizar a naturalização no país em que ela mora, seja para permanecer no território desse país, seja para exercer seus direitos mais básicos, os seus direitos civis. E aí, nossa segunda parte, nós temos o assunto relacionado aos direitos políticos, pessoal. Nos direitos políticos, nós falamos basicamente sobre a participação de um indivíduo no processo político, no processo democrático, no processo republicano. Isso se dá, gente, em duas frentes. Primeiro, nos nossos direitos políticos ativos, que é o direito que todos nós cidadãos temos de exercer nossos votos, nosso sufrágio
e manifestar a nossa vontade na condução dos rumos do Estado. Então, quando nós participamos de um plebiscito, de um referendo, de uma iniciativa popular, quando nós votamos dos nossos candidatos na urna eletrônica, tudo isso é manifestação do nosso direito político ativo. Nós entregamos, nós damos a nossa contribuição para o Estado. E, em outra faceta, em outra vertente, existem os direitos políticos passivos, que é, por exemplo, o direito de eu receber votos. Agora eu não dou nada para ninguém, eu não dou voto, eu recebo o voto das outras pessoas para que eu as represente. Então, os direitos políticos estão ligados à possibilidade de votar e ser votado em linhas gerais. E no artigo 14 da Constituição, nós temos o início da previsão desses direitos, quando o próprio texto constitucional nos diz que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Plebiscito é uma consulta prévia sobre um determinado texto de lei ou sobre uma determinada política pública. Referendo é a ratificação, é a confirmação pelos cidadãos, depois de elaborado já um projeto de lei ou mesmo uma política pública a ser implementada, de uma confirmação pelas pessoas. E também existe a possibilidade da própria população apresentar um projeto de lei, porque um projeto de lei, ele em regra é apresentado apenas pelos representantes do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Não obstante isso, a própria Constituição nos garante que nós, população, se nós conseguirmos atingir um número mínimo de pessoas em um número mínimo de estados, nós podemos iniciar um processo legislativo. A lei da ficha limpa, por exemplo, ela foi iniciada, sua tramitação foi iniciada por iniciativa popular, pelo cômputo de manifestação de indivíduos em todo o território nacional. Então, essas são formas que a Constituição estabelece para que nós exerçamos nossos direitos políticos. Tudo isso aqui é manifestação do direito político, dos direitos políticos garantidos a todos nós. Votar, participar de plebiscito, de referendo e também de iniciativa popular. Sobre o alistamento eleitoral, sobre votar, sobre se alistar eleitor, sobre ter um título de eleitor, esse processo que nós chamamos de tirar o título, ele juridicamente é chamado de alistamento eleitoral. Você diz para o Estado brasileiro que você faz parte do rol de eleitores do Brasil. E esse alistamento e o voto nas datas designadas são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Todos vocês já sabem disso. E facultativos, ou seja, você não precisa votar, você não precisa tirar título de eleitor se você for analfabeto, se você tiver mais de 70 anos e se você tiver entre 16 e 18. Então, talvez muitos de vocês tenham tirado o título já com 16. Você é obrigado? Não. Mas a Constituição te garante essa faculdade, essa possibilidade. Analfabeto, a mesma coisa, e maior de 70, idem. Geralmente, as pessoas com mais de 70 são pessoas que já têm título eleitoral, mas ainda assim insistem, ainda assim fazem questão de, no dia das eleições, ir lá e manifestar a sua vontade na formação dos rumos do Estado. E a situação dos analfabetos que se torna facultativa, mas no geral a pessoa analfabeta acaba também optando por fazer o seu alistamento para tirar seu título de eleitor, embora não seja obrigada. Mas quem não pode, em hipótese nenhuma, tirar título de eleitor, se alistar eleitor, primeiro, estrangeiro. E segundo,
o aquartelado, a pessoa que exerce, que presta o serviço militar obrigatório. Então, aquele rapaz que com 17, 18 anos se alistou no exército e foi convocado para prestar seu serviço militar, ele não pode se alistar eleitor. Ele não pode ser eleitor. Nós damos a esse aquartelado o nome de conscritos. A Constituição Federal entende que essas pessoas não exercem liberdade suficiente para realizar o voto. Mesma coisa vale para os estrangeiros. São indivíduos que não podem se alistar eleitor e que, portanto, não podem votar nesse período. Os conscritos nesse período e os estrangeiros enquanto não se naturalizarem brasileiros. Mas basta se naturalizar brasileiro, seja com naturalização extraordinária, seja com a ordinária, para que você possa votar. E são condições de elegibilidade. O que é isso, gente? É a possibilidade de eu receber os votos. Aqui a gente está falando até agora de manifestação do direito político ativo. E agora, os direitos políticos passivos. Para que eu me candidate a algum cargo, para que eu pleiteie o voto de vocês para alguma coisa. Quais são as condições para isso? Primeiro, ser brasileiro. Não posso ser estrangeiro. Posso ser brasileiro naturalizado ou nato. Lembrando que alguns cargos são privativos de brasileiro nato. Também estar em pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, não estar com os direitos políticos suspensos nem perdidos, nem ter deixado de votar, por exemplo, e ter o título de eleitor suspenso. Situações que acabam levando à suspensão ou à perda dos direitos políticos, ou seja, não posso estar inelegível. Também eu preciso ter título de eleitor. Para que eu possa receber votos, eu também preciso ter título. Eu preciso ter domicílio eleitoral no local em que eu quero receber votos. Então, se eu vou me candidatar à prefeitura de Campo Grande, eu não posso ter domicílio eleitoral em Maracaju, em Coxim ou em Três Lagoas. Não. Da mesma forma, se eu pleiteio um cargo eletivo dentro de Mato Grosso do Sul, eu não posso domicílio eleitoral fora do estado. E para quem pleiteia cargos nacionais, tanto faz, tanto fez, desde que essa pessoa tenha alistamento eleitoral em qualquer lugar do Brasil. Mas, sobretudo, quando a gente olha para locais menores, é importante que o indivíduo seja vinculado àquela localidade. Eu não posso me candidatar a vereador de Coronel Sapucaia se eu não for domiciliado eleitoralmente em Coronel Sapucaia. Pessoal, saibam, isso vocês estudam em direito eleitoral, mas o domicílio eleitoral ele é diferente do domicílio civil, porque o domicílio civil ele é justamente o local em que você exerce a sua residência de modo permanente, ou com pelo menos vontade de permanência, não é? No domicílio eleitoral, a minha vinculação ela é muito mais tênue, ela é muito mais flexível, basta que eu tenha um vínculo afetivo com o lugar. Basta que eu tenha um vínculo comercial com o lugar, basta que eu tenha um imóvel no lugar. Tudo isso basta. Então, eu posso morar em Campo Grande, ser nascido e criado em Campo Grande, mas eu tenho uma empresa em Coronel Sapucaia. E eu falo, olha, eu estou me candidatando vereador em Coronel Sapucaia e tenho domicílio eleitoral aqui porque eu tenho alguma forma de vinculação com o município. Então, domicílio eleitoral é um conceito muito mais amplo e mais flexível do que o domicílio civil. E eu também preciso ter filiação partidária. O Brasil ainda não aceita candidaturas avulsas. Para que você receba votos, você precisa necessariamente estar filiado a algum partido. Repito, o Brasil não aceita candidatura avulsa, isto é, a candidatura da pessoa não filiada. Toda e qualquer pessoa que queira receber votos precisa estar filiada a um partido, como exige o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Eu também preciso observar, para receber votos, as seguintes faixas etárias. Quanto
mais complexo o cargo, quanto de mais experiência de vida a pessoa precisar, maior é a faixa etária para que essa pessoa possa ocupar esse cargo. Quanto mais simples, não que algum deles seja efetivamente simples, mas quanto menos experiência de vida profissional, intelectual se espera de uma pessoa para o cargo, mais baixa é esse critério de corte pela idade. Ou seja, se eu quiser ser presidente da República, vice-presidente ou senador, eu preciso ter pelo menos 35 anos. Se eu não tenho 35 anos, a Constituição já me exclui de cara. Eu sequer posso tentar me eleger. Eu sequer posso pleitear esses cargos. Então, presidente, vice, senador, 35 anos. Abaixo, governador e vice-governador. Eu preciso ter pelo menos 30 anos para ocupar esses cargos. Com 21 anos, você já consegue ocupar uma série de cargos: deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice e também juiz de paz. E os vereadores, que apenas precisam de 18 anos. Então, 18 anos vereadores, deputados, prefeito e juiz de paz, 21. Governador e vice-governador, 30. E aqui o legislativo destacado, ó, Senado, 35 e presidente e vice-presidente também 35. Então, para que possa exercer os seus direitos políticos passivos, receber votos, ele precisa cumprir todos esses requisitos, inclusive os requisitos etários, os requisitos de idade. Também existem, por outro lado, situações em que você perde o direito de receber votos. São situações de inelegibilidade. A gente acabou de falar que a elegibilidade é você ter condições de receber votos, é você preencher dados requisitos para que você receba os votos. No entanto, a inelegibilidade, ela surge como uma causa a mais para te bloquear, para te impedir de receber votos. Então, por mais que você preencha todos os requisitos, se você incidir em alguma causa de inelegibilidade, você não poderá receber votos. Então, quem não pode receber votos, pessoal? Os inalistáveis e os analfabetos. Quem são inalistáveis? Acabamos de ver. Os estrangeiros e os conscritos. Portanto, no Brasil, não podem receber, não podem se candidatar a nenhum cargo quem é estrangeiro, o militar durante o serviço militar obrigatório e os analfabetos. Essas três classes de pessoas estão excluídas do jogo político enquanto recebedoras de votos. Isso a gente chama de inelegibilidade absoluta. Também existe a limitação de receber votos, de se candidatar em relação à reeleição. Reeleição, todo mundo aqui deve saber, não existia no texto constitucional, a sua redação originária. A Constituição de 88, quando ela foi criada, ela previa um mandato presidencial de 5 anos e vedava a reeleição. Até que no fim dos anos, anos 90, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, foi estruturada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que alterou esse esquema, permitindo uma reeleição para todos aqueles que ocupam cargos do poder executivo. Percebam, presidente, governador e prefeito. Isso aqui não se aplica a quem ocupa cargos do legislativo. Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador não tem limite de reeleição. Mas aqueles que ficam à frente do Poder Executivo Federal, do Poder Executivo Estadual e do Poder Executivo Municipal, eles podem ser reeleitos, mas o seu prazo de mandato caiu de 5 anos, que era o prazo original, para 4. Então, você ocupa por 4 anos o seu cargo e pode se reeleger para um novo período de 4 anos.
Posso me reeleger para um terceiro período de maneira ininterrupta? Não. Você está inelegível para um terceiro período consecutivo. Mas é claro que, se você ocupa 2, se você dá um espaço de um mandato para alguém ocupar e depois você tenta se candidatar de novo, isso é possível, porque a Constituição veda períodos subsequentes, mas se forem períodos intervalados, é possível que o indivíduo ocupe por 12 ou mais anos a presidência da República. Mas só lembrando que sempre, em toda experiência que nós temos no mundo, desde que nós, seres humanos, começamos a nos organizar enquanto sociedades republicanas, enquanto democracias, a reeleição nunca deu bons resultados. As reeleições, elas, em geral, para sistemas presidencialistas, elas funcionam muito bem para países em que você não tem uma possibilidade ampla de reeleição, porque é necessário, para o bom andamento de uma república, de uma democracia, essa troca de ares, essa não perpetuação do poder, esse arejamento, essa oxigenação do ambiente, essa troca de ideias. E é claro que isso sempre que as pessoas que ocupam esses cargos tenham projetos de Estado, tenham projetos a longo prazo, e você apenas mude um ponto ou outro a partir da pessoa que vai ocupar um novo período, sem prejuízo de serem pessoas alinhadas na mesma forma de pensar, na mesma forma de agir, mas a mesmíssima pessoa, isso em geral não traz bons resultados. Você tem quebras, geralmente, do processo democrático a partir disso. Notem no Brasil, por exemplo, que é muito, muito, muito raro alguém do executivo perder uma reeleição. Para presidente, isso nunca aconteceu. Todo mundo que se candidatou à reeleição no Brasil ganhou a reeleição. Em estados e municípios, governadores e prefeitos também é muito comum. É raro o indivíduo perder. O que isso quer dizer? Que esses indivíduos sempre são muito bons, são impecáveis no que fazem? Não. É porque isso cria um senso, primeiro nos eleitores, de que, esse cara tá aí, tá tudo ok, vamos deixando. E outra, o uso da máquina pública pela pessoa, a vinculação da imagem pública, da instituição pública, do município, do Estado, ou mesmo da União, a vinculação da entidade pública à pessoa, essa pessoalidade, também cria um efeito psicológico que faz com que as pessoas acabem ligando de maneira, ainda que inconsciente, esse indivíduo ao cargo que ele ocupa. Então, parece ser natural para a pessoa que o político, que o candidato ali permaneça. Mas, enfim, tá aí, é do jeito que tá. São 2 períodos de 4 anos para os ocupantes de cargos no poder executivo. Reforço que poder legislativo não tem essa limitação. Outra situação, gente, que também se dá apenas para os ocupantes do poder executivo, é o que a gente chama de inelegibilidade relativa, e exige um período de desincompatibilização. A Constituição nos diz que, se o presidente, o governador ou o prefeito quiser concorrer a outro cargo, seja ele qual for, ele precisa renunciar pelo menos 6 meses antes do pleito. Aqui é mais uma vez essa ideia que eu acabei de falar para vocês, de que a pessoa que está à frente do poder executivo, ela exerce muita força e exerce uma influência muito grande no ideário dos eleitores. Então a Constituição diz: olha, fulano de tal, você é governador e vai se candidatar para presidente da República. Ou você é governador e vai se candidatar para o Senado Federal. Eu posso emendar o meu mandato com a eleição? Não. Pelo menos 6 meses antes das eleições eu preciso renunciar, eu preciso me afastar. Não sei se vocês se lembram, foi o que o Dória, que hoje é governador de São Paulo, fez quando ele foi se candidatar. Ele era prefeito do município, ele renunciou à prefeitura, deixou com Covas,
que morreu de câncer esse ano, e só pelo seu período de desincompatibilização, só porque houve esse afastamento de 6 meses antes, que ele pôde se candidatar a governador. Mesma coisa vale para toda e qualquer situação em que alguém do Poder Executivo pleiteie outro cargo, seja qual cargo eletivo for. Se eu estou querendo sair do Executivo para ir para o Legislativo, se eu quero sair do Executivo para ir para outro cargo do Executivo, tanto faz. Você não pode emendar o seu mandato para as eleições, porque a Constituição entende que você necessariamente fará mau uso da imagem pública. Portanto, você precisa, pelo menos 6 meses antes, pular fora, renunciar. Ah, mas e se eu renunciar e perder as eleições? Obrigado, foi um prazer, sinto muito. Você perdeu, você renunciou. Mas é necessário que o indivíduo passe por esse período. Uma outra situação, que é um pouquinho mais complexa que as demais, é que a gente chama de inelegibilidade relativa, mas aí é reflexa. Essa aqui é a inelegibilidade que também os membros do Poder Executivo, presidente da República, governador e prefeitos, eles vão refletir, eles vão emprestar para os seus parentes. Então, a Constituição aqui visa evitar, ela busca impedir que ocorra uma sucessão de familiares no poder pela força política da família. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos um conhecimento, todo mundo sabe, é cansado de saber, do poder da família Trade e das suas separaçõezinhas. Mandetta, Maxud, etc., são todos da mesmíssima família. Então, para você evitar oligarquias, para você evitar que o poder fique concentrado em uma pessoa, ou tentar evitar isso pelo menos, a Constituição diz que o ocupante de cargo do executivo, ele torna inelegíveis os seus parentes até o segundo grau no seu território de jurisdição. Então, imagine aqui em Mato Grosso do Sul, aqui da Campo Grande, mais ou menos. Imaginem que o João da Silva, ele é prefeito de Campo Grande. E João da Silva tá lá, faceiro bonito, fez o primeiro mandato dele, tá com a popularidade dele lá em cima. Ele fala, quer saber? Tá muito fácil para eu meter um filho meu vereador aqui. Porque eu tô popular, porque eu consigo emprestar essa minha imagem, essa minha credibilidade toda pro meu filho. O que eu vou fazer? Então, eu vou pegar meus 3 filhos e vou colocar os 3 para concorrerem ao cargo de vereador nas próximas eleições. Posso? Não, não pode. A Constituição veda que você faça isso. Você não pode emprestar sua popularidade. Ou seja, você reflete, por isso o nome, inelegibilidade relativa reflexa, você reflete a sua inelegibilidade para os seus parentes, dentro do seu espaço, do espaço de vinculação do seu cargo. Se você é governador do estado, nenhum parente seu até o segundo grau pode concorrer a nada dentro de Mato Grosso do Sul. Se você é presidente da República, nenhum parente seu pode concorrer a nada em todo o território nacional. Mas, professor, você está viajando, você está mentindo para mim. Porque os trade família tem uma galera que está aí. O Bolsonaro é presidente e tem filho no Senado, filho na Câmara dos Deputados, filho em Câmara de Vereadores. Você está mentindo para mim. Não, calma. Eu não posso criar, pessoal, uma nova vinculação. Eu não posso ter esse indivíduo que se vale do seu cargo, da sua projeção,
política para introduzir um parente na política. Agora, se esse parente já estava na política, ele pode continuar se reelegendo. Notem aqui o texto constitucional. A não ser que esse parente já seja titular de um mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, por exemplo, imaginem agora eleições de 2022. Os filhos do Bolsonaro podem se reeleger para os respectivos cargos? Podem, porque é reeleição. Mas o Bolsonaro tem dois filhos que não estão na política, né? Tem a menina que é mais novinha e tem o Jair, que até acho que está se metendo em política já. O Jair Renan, ele pode, nas eleições de 22, se candidatar a vereador do município do Rio de Janeiro? Não. Por quê? Porque o pai dele é presidente da República. E ele não ocupa hoje nenhum cargo. Os outros filhos vão se reeleger. Eles já estavam na política. Agora, eu não posso utilizar esse meu status político para introduzir novas pessoas da minha família no contexto político. E quanto mais elevado é o meu cargo, maior é a abrangência dessa restrição. Porque, se eu sou prefeito de Campo Grande, nada impede que minha esposa seja prefeita de Estridolândia. Nada impede que meu filho seja prefeito de Maracaju. Minha filha seja prefeita de Dourados. São são circunscrições diferentes. Agora, se eu olho para o cargo do executivo estadual, eu bloqueio minha família inteira do estado inteiro. Se eu olho para o presidente, eu bloqueio minha família inteira o Brasil todo. Mas notem que existe essa diferenciação para aquele que vai se reeleger. Se o seu parente, se o seu filho, se a sua esposa, se o seu pai, se a sua mãe já ocupava um cargo eletivo, ele pode continuar se reelegendo permanentemente. Não tem problema nenhum. Mas você não pode, a partir do momento em que alguém ocupa um cargo do Poder Executivo, eu colocar na minha área de circunscrição alguém da minha família. Isso não pode, isso a Constituição veda também. Isso que eu digo que é um pouquinho mais complexo do que os demais casos, porque a gente tem que trabalhar a questão do laço familiar e também do território e também de estar em reeleição ou não. A reeleição excepciona essa inelegibilidade relativa reflexa. Pessoal, a gente também tem regras de elegibilidade e também até para ocupação de cargos públicos para o militar. Porque o militar conscrito, ele não pode ser eleitor. O militar conscrito, ele também não pode receber votos. Mas o militar que não é o aquartelado, o militar de carreira, o militar que está cumprindo as etapas da carreira militar, ele, uma vez superado o período, a fase de serviço militar obrigatório, ele pode sim ser elegível. Só que a Constituição vai dar para a gente alguns critérios para isso. Primeiro, se esse militar tem menos de 10 anos de serviço, ele vai ser afastado para ele concorrer a um cargo público. Então, um militar com 8 anos, com 9 anos, com 5 anos de serviço militar, ele quer concorrer a um cargo tal, ele tem que ser afastado do militarismo. Notem que para a Constituição é incompatível a função militar com a função política, desde os conscritos. Até mesmo o militar com mais de 10 anos, se ele pretende se alistar, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Ele também vai deixar de exercer suas funções. E se ele for eleito, no momento em que ele é diplomado político, ele vai para a inatividade.
ele fica reformado naquele momento. Ele deixa de exercer de maneira definitiva suas funções militares. Porque a Constituição acredita ser incompatíveis essas funções. Uma coisa é a política com suas paixões, com seu ardor, com a defesa de ideias, com opiniões, palavras e votos objeto de imunidade. Outra coisa é o serviço objetivo, técnico, pautado em hierarquia e disciplina, que é exercido de maneira bastante fiel às instituições públicas pelos militares. Então, a Constituição separa essas duas coisas. Por isso, o conscrito não pode nem ter título, nem votar. Perdão, nem receber votos. O militar que não é o aquartelado, que não é o conscrito, ele tem duas situações diferentes, a depender se ele tem mais ou menos de 10 anos de serviço. Menos de 10 anos, ele é afastado. Mais de 10 anos, agregado pela autoridade superior, e se eleito no ato da diplomação, ele se torna inativo, ele se torna reformado. E aí, gente, nós temos as situações finais sobre direitos políticos, que tem a ver com não ter mais esses direitos. O primeiro ponto é importante a gente ter, que está em vermelho aqui, e a cassação de direitos políticos. As duas constituições anteriores, a Constituição de 88, 67 e 69, que são constituições da ditadura, durante a vigência delas, aconteceu muito a cassação dos direitos políticos de opositores ao regime ditatorial. Então, você tinha listas e listas de indivíduos opositores do governo tendo seus direitos políticos cassados, retirados de maneira arbitrária deles. Então, a Constituição começa o artigo 15 dizendo, olha, sob a égide dessa Constituição de 88, não se caçam direitos políticos. Os direitos políticos podem ser perdidos ou suspensos, mas sempre em casos que não são arbitrários, sempre em casos em que a pessoa se defendeu, sempre em casos em que a pessoa pôde se manifestar a respeito, e também em todos eles existe pelo menos uma potencial possibilidade de retomada desses direitos. Você não tem seus direitos arrancados e deixa de poder exercer seus direitos de votar, ser votado e de sufrágio universal, plebiscito, referendo, etc., no Brasil. Então, a perda, gente, ela acontece com o ato que você deixa de ter o exercício dos direitos políticos. E para que você retome esses direitos políticos, é necessário um novo ato te realistando, te recolocando como eleitor. A suspensão dos direitos políticos, ela tem a ver com situações de fato. Enquanto essa situação perdura, você fica sem direitos políticos. O dia que aquela situação acaba, sem você precisar fazer nada, sem ninguém precisar fazer nada, os seus direitos políticos são restabelecidos. Então, se algum estrangeiro, tem a sua naturalização cancelada, desde que por sentença transitada em julgado, ele vai perder a sua nacionalidade, seus direitos políticos. Pode ser que em momento posterior ele readquira esses direitos, no entanto, eles ficam perdidos. Se você se tornou incapaz civilmente de maneira absoluta, enquanto perdurar a sua incapacidade absoluta, os seus direitos políticos também permanecem suspensos. Mesma coisa vale para aquele que cumpre pena resultante de condenação criminal. O condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado, tem seus direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da sentença, ou seja, enquanto esse indivíduo ainda estiver cumprindo pena. Então, a pessoa que está presa está com seus direitos políticos suspensos. No momento em que ela cumprir a sua pena, ela volta a ter os seus direitos políticos. Se algum indivíduo se recusa a cumprir obrigação a todos impostas
e também a prestação alternativa, ele perde os seus direitos políticos. Então, se eu não quero me alistar no serviço militar obrigatório, eu estou sujeito à perda dos meus direitos políticos. E aqueles condenados por improbidade administrativa também ficam com seus direitos políticos suspensos por prazos que variam de 4 a 8 anos, de acordo com as disposições da lei da improbidade administrativa, também prevista a improbidade no 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. É importante, vocês não precisam decorar o que é perda, o que é suspensão, mas saibam que todas essas são situações em que os direitos políticos de uma pessoa pode ser afastado, mas com a ressalva de que a cassação é vedada. Se vocês virem o termo cassação de direitos políticos, saibam que vocês estão diante de alguma situação inconstitucional, de alguma pegadinha de prova ou de algum enunciado errado de alguma questão. E, por fim, pessoal, nós temos o princípio da anualidade eleitoral, que diz respeito à estabilidade das regras eleitorais. Se eu tenho uma eleição que está para acontecer e, de alguma forma, as regras dessa eleição são mudadas, essas regras não valem para a eleição que está prestes a acontecer. Esse prestes a acontecer, a gente vai fechar ele como um ano. Se eu aprovo qualquer alteração eleitoral a partir de a menos de um ano das eleições, essa alteração eleitoral vai valer? Vai. Vai valer, vai ser aplicada, no entanto, às próximas eleições? Não. Então, por exemplo, nós estamos a menos de um ano das eleições de 2022. Qualquer alteração nas regras eleitorais que ocorram a partir desde outubro desse ano, elas não se aplicam às próximas eleições. Por quê? Por uma questão de segurança. A doutrina fala para que quem vai jogar conheça as regras do jogo, se antecipe às regras do jogo e trabalhe a partir das regras do jogo. De forma que é injusto algum grupo político ou alguns indivíduos mudarem as regras do jogo às vésperas de que ele aconteça. Por isso a gente tem na previsão do artigo 16 que a lei que altera o processo eleitoral entre em vigor bonitinho na data de sua publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da sua vigência. A ideia é que eu não tenha alterações que peguem de última hora as pessoas que vão participar dos pleitos. Então, toda e qualquer alteração no processo eleitoral não vale se ela é feita a menos... Aliás, ela vale, mas não é aplicada às eleições que ocorram a menos de um ano da sua publicação, como forma de proteção do processo eleitoral. Gente, é isso. Tentei ser rápido, missão cumprida. Eu queria falar menos de 1h30, 1h13 agora. Foi um prazer imenso, mais uma vez, estar com vocês. Contem comigo para o que precisarem ao longo desse finzinho de semestre, ao longo do curso de vocês. Vocês têm meus contatos, vocês sabem onde me encontrar. Espero voltar a revê-los, a encontrá-los em outras disciplinas. E é isso. Foi um prazer imenso, um excelente fim de ano para todo mundo, uma ótima semana de prova a todos e todas. Um forte abraço e até a próxima.